Boa noite. Boa noite a vocês todos. Uma alegria e uma gratidão imensa brotam dos nossos corações neste momento de toda terça-feira, 18h45, aqui pela TVM. Gratidão que se estende também à emissora e a todas as cidades e telespectadores que se conectam com a TV após o Jornal TVM e assistem aqui o Espiritismo para Todos, aqui em Matão, pela TVM Matão. Pois é, a cada semana nós temos um convidado diferente, expressando a sua opinião, as suas reflexões, o fruto dos seus estudos. Quem trazemos hoje é o Carlos Gimenez, de Franca. O Carlos que coordena um programa pelo YouTube chamado Roda Viva do Espiritismo, onde ele também convida personalidades espíritas para falar sobre os assuntos do Espiritismo. E sabe qual é o tema que ele nos traz hoje? É um tema que vai chamar a sua atenção, eu acho que você vai querer ouvir. Ele vai contar uma história. O tema é: o que é que as mulheres mais desejam? Já pararam para pensar nisso? Todos nós que estamos envolvidos com as mulheres na condição de esposas, de filhas, de primas, de sobrinhas, de cunhadas e de mulheres da própria vida, do cotidiano, o que é que as mulheres mais desejam? Vamos ouvir a história do Carlos Gimenez à luz do Espiritismo. Boa noite a você que nos assiste aqui através da TVM de Matão, no querido programa Espiritismo para Todos. Prazer muito grande estar aqui com você. Peço licença para entrar ao seu lar para contar uma história muito interessante. Certa vez, um rei ambicioso, preocupado em aumentar o seu poder, aumentar os seus domínios, resolve invadir o reino vizinho. Mas para isso, esse rei convoca o seu filho, o príncipe. Chama o seu filho e diz a ele: filho, precisamos aumentar o nosso poder, precisamos aumentar os nossos domínios territoriais, precisamos invadir o reino alheio. Para isso, você vai arregimentar o nosso exército e vai invadir o reino vizinho, para que nós tenhamos mais posses, mais dinheiro, mais território e, consequentemente, mais poder. O filho, obediente como era, arregimentou o exército do reino e resolveu invadir o reino vizinho, assim como tinha determinado o seu pai. Entretanto, ele não teve sucesso na empreitada, foi abatido, todo o seu exército foi debelado e ele, por ter uma linhagem real, foi poupado e foi o único do exército invasor a não ser morto. O rei que foi invadido, o rei que saiu vencedor da guerra, mandou trazê-lo à sua frente, mandou trazer o príncipe invasor à sua frente. Disse ao príncipe: príncipe, você tem uma linhagem real como eu tenho. Embora você tenha invadido o meu reino, eu vou te dar uma chance para você poder sobreviver. Mas para isso, você terá de trazer a mim uma resposta para uma pergunta que muito tempo eu tento achar a resposta e ninguém me traz essa solução. Você terá que me responder o que mais deseja uma mulher. O príncipe, num primeiro momento, pensou e não conseguiu responder. E o rei disse a ele: eu te dou 3 dias. Você pode circular por todo o reino, estará sempre acompanhado dos meus soldados, você pode conversar com quem você quiser, mas você tem de me trazer uma resposta convincente. E assim foi feito. O príncipe, no primeiro dia, procurou o enviado de Deus no reino. Quem que é o enviado de Deus no reino? É o bispo. Foi ao encontro do bispo e disse: bispo, por favor, preciso da sua ajuda. Eu preciso levar uma resposta convincente ao rei para uma pergunta que até agora ninguém sabe a resposta. O senhor, por ter lido a Bíblia, por ter ministrado muitas missas, por ser o enviado de Deus aqui no reino, com certeza o senhor terá a resposta. E o príncipe perguntou: bispo, o que mais deseja uma mulher? O bispo pensou e não conseguiu responder. E ele disse: mas bispo, meu pescoço vai à guilhotina, eu vou morrer, eu vou perder minha vida, como eu faço? O bispo disse: calme-se, procure aquele que mais pensa no reino, aquele que mais estuda no reino,
E o príncipe foi ao encontro, no segundo dia, foi ao encontro do filósofo do reino. O filósofo do reino estuda muito, lê muito, reflete muito, leciona muito, aprende muito, mas também não sabia a resposta para aquela pergunta. E o príncipe desesperado disse: filósofo, e agora? Eu vou morrer, meu pescoço vai à guilhotina se eu não levar uma resposta convincente ao rei. E o filósofo disse: tem uma senhora que mora no alto de uma colina, a qual todos atribuem o nome de bruxa, que chamam ela de bruxa, que talvez ela saiba essa resposta. E no terceiro dia, o príncipe foi em busca desta senhora, considerada a bruxa do reino. Chegando lá, uma casa no alto da colina, aquela chaminé saindo aquela fumacinha, uma casa muito simples, fechada. E ele bate na porta, toque, toque, toque. Do outro lado vem um vulto e abre apenas a portinhola da porta, aquela portinha menor. Uma senhora olha de lá de dentro e diz: o que você quer? Ele: minha senhora, a senhora precisa me ajudar. Se a senhora não me ajudar a responder uma pergunta que o rei me fez, meu pescoço vai à guilhotina e eu vou morrer. A bruxa, olhando de fora, viu que era um príncipe, todo galanteador, todo bonitão, conforme esses príncipes que a gente lê nas histórias infantis, resolveu abrir a porta e disse para ele: entre. O príncipe, meio que assustado, adentrou a casa da bruxa. A bruxa era uma senhora com nariz pontiagudo, poucos dentes na boca, cabelo esvoaçado, um pouco corcunda, mas ainda assim o príncipe entrou na casa dela e disse: minha senhora, a senhora precisa me ajudar. Eu preciso levar uma resposta convincente ao rei. Se eu não levar uma resposta convincente ao rei, o meu pescoço vai à guilhotina. E ela disse: sim, interessante. Mas nós vamos fazer um pacto. Antes de você me falar a pergunta e antes de eu te dar a resposta, você tem de me prometer que, se você der uma resposta convincente ao rei e ele não te matar, você vai voltar aqui e vai casar comigo. E aí surgiu um dilema para o príncipe. Ou o príncipe morria, ou o príncipe vivia. Mas para ele viver, ele teria de casar com uma bruxa. Ou era a guilhotina, ou era a bruxa. Eis a escolha do príncipe. Eis que, obviamente, ele, pelo seu instinto de sobrevivência, escolheu a bruxa, escolheu dar a resposta, tentar dar a resposta e casar-se com a bruxa. E ele disse: afinal, o que a senhora me diz? O que mais deseja uma mulher? Estou em busca dessa questão, assim como o rei, e ninguém sabe responder. E a bruxa, muito calmamente, diz: é muito simples. O que mais deseja uma mulher é a soberania do seu próprio veredito, a autonomia da sua própria vontade. É fazer aquilo que ela quer, independentemente da opinião alheia. Eis que o príncipe disse: realmente, que resposta interessante. Vou levar ao rei e vamos ver se vai dar certo. No dia seguinte, no último dia, o príncipe estava novamente diante do rei. E o rei, do alto do seu poder, do alto do seu trono, disse: pois então, príncipe invasor, o que você tem a me dizer? O que mais deseja uma mulher? E o príncipe disse: o que mais deseja uma mulher, meu rei, é a autonomia da sua própria vontade, a soberania do seu próprio veredito. É ela fazer o que ela quer fazer, independentemente da opinião alheia. O rei parou, pensou: realmente, essa resposta ninguém nunca me trouxe. Você conseguiu me dar uma resposta convincente. Solte-o. Os guardas o soltaram e ele saiu feliz, leve. Quando ele estava voltando para casa, eis que a sua própria consciência lembrou que ele tinha assumido um compromisso e que se naquele momento ele estava vivo, era em razão da resposta dada para a bruxa. E ele tinha feito um compromisso com a bruxa. E se ele desse uma resposta convincente, ele casaria com ela. E ele voltou lá na casa da bruxa e disse: você tem razão, vamos marcar o nosso casamento. Eu estou vivo. Eis que fizeram uma festa muito grande. Dizem que foi até aí nos domínios da cidade de Matão a festa desse casal. Eles fizeram uma festa muito bonita, muito gostosa. Veio a noite de núpcias. Eis que o príncipe
O noivo, triste, cabisbaixo, sentado à beira da cama, dizendo: estou vivo, mas casei com uma bruxa. E agora, o que será de mim? A bruxa estava no toalete. Quando ela sai do toalete, ela sai toda esvoaçante, toda bela, toda linda. E o príncipe olhou para ela: o que aconteceu com você? Você estava agora há pouco com um aspecto feio de bruxa e agora você retorna com um aspecto lindo, maravilhoso, belo, a jovem mais bela que eu já vi nesse reino até hoje. E ela disse para ele: eu esqueci de te dizer que metade do tempo eu sou bruxa e a outra metade do tempo eu sou bela. Como eu casei com você bruxa, agora eu sou bela. Ele disse: nossa, que maravilha. E ela perguntou para ele: e aí, você quer que eu seja bela durante o dia e bruxa durante a noite, ou bruxa durante o dia e bela durante a noite? Ele, segundo dizem, ele é até um cidadão aí de Matão, disse: você é quem sabe. Você me ensinou que o que mais deseja uma mulher é a autonomia à sua própria vontade, é a soberania do seu próprio veredito, ela fazer o que quer independentemente da opinião alheia. E eles tiveram uma noite maravilhosa, fantástica. Eis que no dia seguinte, ainda quando ele acordou, os dois deitados na cama, né? Quando você abre o olho assim, você sente que ele tateou do lado, sentiu o corpo dela, lembrou-se de toda a história, lembrou da condição, lembrou que metade do tempo ela seria bela, metade do tempo ela seria bruxa. E aí, como eles tinham terminado a noite com ela bela, ela naquele momento da manhã seria bruxa. Eis que, quando ele olha para ela, vê ela mais bela ainda. E ele se assusta novamente e diz: ué, o que aconteceu? Você dormiu bela, você deveria ter acordado bruxa, e você está bela. E ela disse assim para ele: como você me deu a opção de escolher o que eu queria, eu resolvi sempre ser bela para você. Essa história nos traz a reflexão que nós, dentro do nosso lar, nós podemos ser uma bela. Fora do nosso lar, seja no ambiente profissional, seja no templo religioso que nós frequentamos, a gente pode ser bruxa. Ao passo que o inverso também é verdadeiro. Dentro da nossa casa, nós somos uma bruxa. Fora da nossa casa, nós somos bela. E isso nos mostra que nós temos sempre a opção. Na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, isso é muito claro quando ele trata do livre-arbítrio. Nós não estamos predestinados a nada nessa vida, né? Porque existe uma máxima comum, eu já disse muito isso, porque o meu destino é ser assim, o meu destino é ser assado, porque o meu destino é casar com fulano, com fulana, que o meu destino é fazer isso ou fazer aquilo. Não existe destino pré-traçado. Todos os dias, a partir do momento que Deus nos concede a oportunidade de estarmos do lado de cá do plano, estarmos no plano material, estarmos vestidos sob as vestes carnais, eles nos dão a opção de escolha. E a doutrina espírita, uma outra vertente, nos explica de forma muito clara: tudo aquilo que você fizer ou tudo aquilo que você deixar de fazer trará uma consequência a você. Então, meus irmãos, a reflexão que nos traz a doutrina espírita é: primeiro, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, mas tudo que fizermos, e ainda se não fizermos, teremos uma consequência. Para isso, para estarmos mais próximos de Deus, metaforicamente falando, seguimos Jesus no amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus votos de muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus nos abençoe de sempre. O meu muito obrigado. Amigos, gostaram da história? Pois é, esse é o Carlos Jimenez. Ele pegou uma história conhecida, talvez você conhecesse ou não conhecesse, e submeteu ela ao critério da análise espírita, abordando a questão da liberdade e do respeito. Pois é uma bela história para ser contada, refletida e guardada no coração, em respeito à criatura humana. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade, pela lucidez, pela tranquilidade da sua fala. Gostamos muito. Muito obrigado a você, telespectador, e até a próxima semana, quando teremos uma nova edição, um novo convidado do nosso Espiritismo para Todos. Até lá, boa noite, obrigado.